Eu acho que qualquer violência, qualquer tipo de violência, como aconteceu no CT, tem que ser condenada, como o Leco se apresentou e falou a respeito. Mas tem uma coisa importante, uma mensagem que está por trás disso, porque 99% das pessoas que estavam lá, dos torcedores, como 99,9% da torcida, ninguém é bandido, ninguém quer bater em jogador. Só que é importante o jogador e a diretoria de São Paulo ter a dimensão que o torcedor que está lá ganha em 30 anos de vida o que o jogador ganha em um mês para jogar 5 partidinhas de futebol. Então, ali eu acho que tem que entender, eu queria ver o Leco e toda a diretoria do São Paulo ter a mesma indignação com esse time de mole que é o São Paulo. São Paulo é uma escola da moleza. Ninguém joga, toca para o lado, toca para trás, etc. Então, esse grito de socorro que apareceu, condenando, obviamente, qualquer ato violento, etc. Mas eu sou a favor que você, torcedor do São Paulo, esteja em volta do CT, esteja na casa do jogador, esteja dentro de campo protestando pacificamente, pedindo que o jogador jogue na proporção àquilo que ele ganha. E com a vontade e a representação do que significa 20 milhões de São Paulinos que estão atrás ali sofrendo quando o camarada está jogando. Meu filho, no Dia dos Pais, que os jogadores estavam lá com o nome do pai na camisa, atrás da camisa, chorou quando o Botafogo, que é um time horrível, com todo respeito, faz um gol no São Paulo e ganha no Morumbi. E isso aconteceu com todo mundo que está nos ouvindo aí. Então essa dimensão é que tem que ter calibrada dentro do São Paulo. Mudar isso é o que vai mudar. A história de Tele Santana, onde não tinha tatuagem, não tinha brinquinho, não tinha jogador folgado. A gente tem que ter um espírito Maicon, um espírito Rogério Ceni em todo jogador do São Paulo. Se não tiver, não joga no São Paulo. De clube, não só o Morumbi, o CT, o Cotia, do Brasil disparado e do mundo. Seleção americana vem para o São Paulo e elogia. É uma estrutura que nenhum clube tem. Agora, parece que isso não é passado para o jogador e existem técnicas para fazer isso de forma muito simples. Qual é a estatística do jogo São Paulo e Curitiba? Porque quando a gente vai ver o jogo de São Paulo, concordo com a Ana que a torcida tem que estar lá presente, e eu sou a favor que a gente reduza o preço de ingresso para lotar o estádio todo jogo. Agora, qual é a estatística do jogo de São Paulo? Por que o jogo de São Paulo é tão irritante? Quer dizer, todo mundo que está vendo aqui fala, pô, é uma coisa irritante, toca para o lado, toca para trás, abre o escanteio e volta lá pro goleiro. 90 minutos na defensiva, 90 palhaçada. Minutos. Então, mas, por exemplo, se estivesse ganhando o jogo. Exatamente, mas tem uma coisa que você, contra fatos, não há argumentos. Por exemplo, se você tiver algumas estatísticas do tipo assim, quantas bolas, quantos passes certos o Hudson faz? 95%. Quantos são para frente? 5%, 90% é para trás. Quantas vezes o Michel Bastos está impedido quando cobra um escanteio? Quer dizer, o cara cobra escanteio e não volta. Quantas vezes o meio de campo do São Paulo é um meio de campo que não apoia no ataque e não defende na defesa. Ou seja, o Thiago Mendes toca a bola e fica esperando. É uma coisa impressionante isso, visível. Eu não sou técnico de futebol, espero que o Ricardo Gomes veja isso, mas qualquer um vê. O time do São Paulo joga de paletó abotoado. É um time cheio não joga com sangue na boca. E termina abotoado o paletó. Eu sempre falo o seguinte, tem um juvenil do São Paulo, o tal de Pedro Bortoloso, acho que é Bortoloso. O moleque tem 18 anos, 19 anos, entra de titular do São Paulo Futebol Clube aos 35 minutos do segundo tempo e dá um toque na bola para trás, não corre. Não é possível. E isso vem acontecendo há 8 anos. Não adianta só o Ricardo Gomes. Não adianta. Existe alguma filosofia no São Paulo de proteger jogador, de dizer para o jogador, olha, vamos ter calma. E o jogador entende. Eu fico parado. Olha, tá cansado. O cara viaja 2 dias para Porto Alegre, para o Ceará, tá cansado. A minha faxineira pega 4 ônibus de manhã para vir trabalhar. 4 ônibus para voltar. Cuida de 4 filhos. Nunca tá cansado. Tem que ter mais estresse, porque qualquer organização vencedora
tem estresse. Você pega o maior vencedor do esporte brasileiro, chama-se Bernardinho do vôlei. Ele não dá moleza, não sei se você sabe, o primeiro campeonato que o Brasil ganhou no vôlei, os jogadores ficaram na gandaia, etc. No dia seguinte, ele treinava às 8, começou o treino às 7. E ele falou o seguinte, cada vez que o Brasil ganhar, vai ser 1 hora mais cedo. Chegaram a começar o treino às 4 da manhã. Aí não dava mais. É isso que está faltando no São Paulo. Você vê, Guilherme, o Maicon cometeu um erro que custou talvez a nossa Libertadores. O Rogério Ceni lá naquele jogo do Internacional lá atrás, talvez custou uma Libertadores. A torcida está chateada, ficou chateada com o evento, mas o Maicon, ele tem brilho no olho. Ele quer ganhar, ele quer transmitir aquilo pro time. Aliás, pouca gente no São Paulo parte para cima. Essa é uma coisa que eu volto na estatística, o São Paulo contra o Curitiba, acho que teve 10 ou 12 escanteios. Quantos foram na cabeça de um jogador de São Paulo? Quantos? Não é possível que ninguém é capaz de falar assim, ó, número 3, jogada 3, é no primeiro pau, dá uma raspadinha. É tão difícil assim pro jogador de futebol entender. Eu acho que o jogador de futebol, se ele passar menos tempo fazendo tatuagem e colocando brinco e treinar como treinava o Cafu, eu vi o Cafu no vestiário de São Paulo, terminava o jogo, ficava batendo bola. E se pegar o Cafu e botar nesse time hoje, pelo menos para jogar mais do que esse Pedro Bortoloso em 10 minutos, ele arrebenta com o jogo, entendeu? O Cafu com 40 e tantos anos. Bom, pelo menos o Chaves tem vontade para fazer. Agora tem 2 medidas que podem mudar essa história. Muda completamente. A primeira é o seguinte, jogo no Morumbi, se a torcida vai ou não vai, tem que abaixar o preço do ingresso e lotar o Morumbi todo jogo. De agora até o final. Põe ingresso a R$2 de novo, né? Não, faz o que for. Dá um ingresso grátis para quem é sócio torcedor, a mais do que o dele, para ele levar a mulher, o amigo, o filho, etc e tal. Faz alguma coisa e vamos lotar o estádio. Olha que domingo de sol maravilhoso e o estádio vazio. É culpa da torcida, mas também está faltando um pouco mais de inteligência nisso aí. Não abriu venda para arquibancada vermelha. Exatamente. E a segunda coisa que tem que fazer, tem que mandar embora o Gustavo de Oliveira. Uma coisa que tem uma regra que alguém dizia que o pênalti é tão importante no futebol que o presidente devia bater o pênalti. O Leco é um presidente sério, entende de futebol, foi diretor de futebol, tinha que tirar essa estrutura de futebol, as outras áreas estão indo bem, o Vinícius Pinotti faz um excelente trabalho no marketing, tem que pegar o Leco e o Leco ser o cara do futebol. O Gustavo de Oliveira, que é um pastel, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi a voz dele. É um pastel, ganha R$120 mil por mês. Acho que isso aí não é a solução, não. Eu acho que o Lugano, por exemplo, que também já não está no auge da forma, mas ele tem aquele fogo no olho, etc e tal. Agora, o que o São Paulo tinha que fazer é uma divisão de base que ganhou tudo. Divisão de base do São Paulo ganhou Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc e tal. E cadê o João Anderson, o João Paulo, o Evandro? Tem um tal de Nery, é um ótimo jogador. Você vê se Luiz Araújo é ótimo jogador. Põe essa molecada para jogar, em vez de ficar contratando refúgio. Com todo respeito, o Gilberto não deu certo em 7 times. Você acha que ele vai jogar no São Paulo? Marquinhos, São Paulo, esse Gustavo de Oliveira quer buscar refúgio, ou seja, na verdade não está buscando. Está vindo um empresário que oferece lá e o São Paulo vai atrás disso. São Paulo tem que ter uma rede de olheiros aí pelo Brasil, pegar cara que tá jogando, que nem o Rogerinho Neymar do Nordeste. É um desmiolado. Mas a torcida adorava, o cara entrava e fazia gol. Traz esse... Por que mandaram esse cara embora? Mas é difícil. Conversa com o cara. São Paulo precisa ter um psicólogo ali do lado dos jogadores. Eu acho que o jogador do São Paulo não entende que profissionalismo não é ganhar 300, 400 mil reais por mês, que eu repito, é o que um torcedor ganha na vida inteira para jogar 5 partidas. Profissionalismo no São Paulo é o camarada entrar em campo sangrando a camisa desde o 0 minuto de jogo. Vocês lembram da Blitz do Tele? O São Paulo entrava arrebentando. Não tem essa história de entrar, toca pro lado, toca para trás, toca pro lado, toca para trás. Não vai. O São Paulo tem que criar a cultura da determinação. O São Paulo é o time mais vencedor do Brasil. Tem que ter determinação. A história do Thiago Mendes, o Thiago Mendes é um ótimo jogador. Aí agora tem a história, que tem uma panelinha do Thiago Mendes com Michel Bastos, se bebe, se não bebe. O torcedor São Paulo tem que estar de olho. Viu um cara desse na balada, vai lá falar com ele.
Vai lá falar com ele, porque ele está representando uma nação de 20 milhões de São Paulinos. Tem que ter essa responsabilidade. Entendeu, Thiago Mendes? Corre, meu amigo, porque você é muito novo e ganha muito dinheiro para ficar parado. O Cueva realmente é bom jogador, tem esse brilho no olho, bate pênalti bem, corre, etc, etc. Agora você vê, o que tem que dar uma analisada é por que tem um monte de jogador, às vezes mediano, como o Reinaldo, por exemplo, aí sai do São Paulo, vai jogar na Ponte Preta e joga bem. A lei do ex. Tem um monte de casos assim. Eu acho que o Dátolo... Fez até gol no São Paulo. Reinaldo. Exatamente. O Dátolo dessa tropa que você falou aí, é um melhorzinho, mas é muito pouco. Tem uma coisa muito séria que tem muita gente que acha que vir para São Paulo é vir para a colônia de férias. Eu vejo sempre no site, lá no nosso site oficial do São Paulo, que a torcida fica comentando, malhando, né? Que tem que ter calma, tem que ter isso, tem que ser aquilo. E não tem a estatística, quer dizer, quantos passes certos, quantos passes para trás, quantos escanteios corretos, para que a gente cobre do jogador. Eu conclamo a torcida, a diretoria, coloca o salário dos jogadores publicamente, quanto que eles ganham, isso é direito de qualquer torcedor saber. Coloca quantos chutes no gol. O São Paulo chuta no gol para fora. Chuta no gol. A Argentina ganhou uma Copa em 78, que tinha um camarada lá chamado Ardiles, ele dava um petardo no goleiro e o Kempis chegava e fazia o gol. Faz isso. O Tite, que é o melhor técnico do Brasil hoje, joga no erro do adversário, joga rápido, joga 30 vezes a bola para dentro da área que a defesa vai errar. O São Paulo não. É 15 minutos tocando a bola para o lado e para trás. Aí não adianta trazer qualquer jogador. Aliás, tem uma história que é o seguinte: o jogador vem para o São Paulo e desaprende, entendeu? Agora, vamos lembrar da seleção brasileira na Olimpíada. Estava jogando futebol medíocre contra Iraque, contra um monte de gente. O que aconteceu? Pegaram o Neymar, ele fez beicinho, etc e tal, fez beicinho, aí jogou contra a Alemanha e ganhou. Tá faltando pressão. Tá faltando chamar o jogador e dizer se ele tem vergonha na cara. A diretoria do São Paulo tem que se livrar de duas coisas. Da vaidade, que tem muito vaidoso velho lá atrapalhando. O São Paulo sempre foi um time sem oposição. Agora é oposição, é o herdeiro, é o filho de não sei quem. E a segunda coisa que tem que se livrar é dessa falta de coragem de jogar. De driblar, de correr pra frente, de agredir, arriscar. Pô, de jogar 90 minutos em cima do adversário. Botar um pouco de vídeo do Tele Santana aí dentro de campo. Não tem jeito. Parar de ter medo de jogador. A impressão que eu tenho é que o dirigente tem medo de chegar no jogador, aí o Michel Bastos vai lá no Twitter, no Facebook, fala alguma coisa, aí a oposição fica essa fofocagem aí. Por isso que eu falo, o Leco, que é um grande presidente, tem que mandar embora toda a área de futebol e ele ir lá e falar mesmo em cima do jogador. Leco, manda no futebol do São Paulo. Vamos lá, que a gente ainda pode chegar no Z4, pelo menos. No G4. No G4, que nunca chega no Z4. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que o Marco Aurélio é um bom cara, dá uma contribuição pro São Paulo, é um cara mais jovem. Mas essa pergunta não é. O São Paulo, ele faz muito tempo que está jogando, eu acho que jogando medíocre, né? Eu acho que o grande problema é que existe um isolamento do CT. O CT do São Paulo, o jogador é blindado, ninguém pode falar com o jogador. O São Paulo convenceu os jogadores, endeusou os jogadores e ninguém pode cobrar jogador. Isso aí, que se o Marco Aurélio, o Leco pode fazer isso, só tem que... O São Paulo criou um erro. Isso é muito importante, torcedor. São Paulo contratou um tal de Instituto Áquila. É muito importante fazer administração, governança, etc, etc. Só que o São Paulo colocou profissionais como o Gustavo de Oliveira, ganhando uma fortuna, 120 mil reais por mês. Poucos presidentes de empresa ganham no Brasil, né? E em cima dele tem uma estrutura amadora. Então vamos parar com isso. No futebol, o futebol é amador. O dia que o São Paulo for um clube empresa, que o presidente tiver uma remuneração, tiver ações do clube, etc. Então, nós vamos ter uma outra história. Nós temos que entender isso, a profissionalização, porque isso está acomodando os dirigentes de São Paulo. Deixa lá o Gustavo de Oliveira. Não é possível. O futebol de São Paulo é responsabilidade do presidente. Isso é que é importante, qualquer que seja ele. O Rodrigo Caio é craque, é um jogador que pode jogar
tanto na zaga como no meio, é um Kaká, é um cara que tem que ser trabalhado. Polivalente, né? Ele é Como ele era muito bom chamado jogador, antigamente. muito boa impulsão, etc e tal. E o Lucão é o tipo do jogador que o São Paulo devia ter emprestado. O Lucão é uma vítima, eu concordo que não dá certo mais hoje, ele é uma vítima desse toque para trás do São Paulo, tanto que ele deu aquele gol lá trágico contra o Corinthians, porque a oposição do São Paulo é o Corinthians, nego tem que entender isso. Tem que entrar contra o Palmeiras e ganhar do Palmeiras. Isso é muito importante. Enquanto o jogador não entender isso, e o Lucão foi lá, toca para trás, fez aquela pataquada, não dá para jogar mais. Agora era um jogador que podia, empresta, troca por outro, né? Faz um movimento mais rápido com isso. Agora hoje não dá. Principalmente do lado do Maicon. O Maicon e o Rodrigo Caio, espetáculo. O Maicon é uma firmeza impressionante. O melhor zagueiro do Brasil hoje é o Maicon. O melhor zagueiro do Brasil. Eu acho que ainda está faltando, você vê, eu ainda tenho algumas restrições ao Denis. Ele tem jogado melhor os últimos jogos, mas o São Paulo tem que ter mais segurança. Talvez o próprio Denis. Mas, por exemplo, a reposição de bola dele é muito lenta. O Denis tem que parar de reclamar. Ele fica lá querendo apitar o jogo, entendeu? Reclamando da defesa. Ele tem que pegar a bola difícil, como fez contra o Curitiba, e repor muito rápido. Aliás, o São Paulo, até o Gandula do São Paulo é mole. Você vai na Bomboneira, São Paulino, já viu o jogo do Boca Juniors? O Gandula repõe a bola bem rápido. No São Paulo, o Gandula demora, o Denis... Quando a bola sai no tiro de meta, vem a propaganda na Globo, etc. Até o Denis repor. É muito importante repor rápido a bola. Jogo de futebol hoje é intensidade, é rapidez. É engraçado a gente ter que dizer isso. Porque qualquer camarada, você veja, hoje o Brasil ganhou, nunca ganhava, não estava ganhando nada, jogou mais intenso, ganhou 3-0 do Equador. Quem salvaria o time hoje era o Bernardinho do vôlei. Porque é engraçado, jogador de futebol joga na quarta, no domingo está cansado. O jogador de vôlei joga terça, quarta, quinta, sexta, 4 jogos seguidos. Jogador de tênis fica 4 horas tomando sol. O horário das 11 horas de domingo é o melhor horário para a torcida ir ao estádio. Ah, mas vai tomar muito sol. Enquanto não parar com essa mimação de jogador, nós não vamos sair dessa situação. Se trocar isso, você vai ver o São Paulo voando em campo. O São Paulo pode voar em campo, esse time pode até, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas pode chegar lá. Só tem time ruim. É só ter um pouco mais de vontade e determinação. Eu espero que os jogadores assistam o que a gente falou aqui, que o São Paulo vai ganhar de 1-0. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pessoal. Vamos, São Paulo, que não é difícil da gente ganhar. Tem que ter raça. Vamos lá.